Olá, sejam muito bem-vindos à nossa Consulta de Bastidor Podcast. Eu sou Nicola Biancardi, médico cirurgião plástico. Estou aqui do lado das minhas duas amigas, doutora Bianca Ohana, doutora Luma Guareschi. E hoje nós temos uma convidada muito especial. Ela é baiana, atriz, escritora do livro Medo do Sucesso e Natureza Oculta Iluminada, mãe, tem a arte no sangue. Trabalhou em obras como Tieta, Pantanal, A História de Ana Rá e Zé Trovão. Estamos aqui hoje com Ingra Liberato. Seja muito bem-vinda, Ingra. Muito obrigada pelo convite, pela conversa. Parabéns pelo podcast que está começando, né? Que tem a longa vida e muito sucesso. Obrigada. Estamos começando e temos muito que aprender com você, tá? Imagina. Vamos aprender. Imagina. Me conta uma coisa, eu vou começar a nossa consulta de bastidor como a gente começa as nossas consultas, tá? Como que você chegou até o Rio de Janeiro? Nossa, longa história. Posso começar assim? Pode. Então, eu sou baiana, meus pais são baianos, porém eles se conheceram no Rio, se casaram no Rio e eu fui feita no Rio de Janeiro, em Angra dos Reis, por isso meu nome é Ingra. É inspirado em Angra dos Reis, Fui feita na lua de mel, assim, né? No meio de muito amor. E depois nasci em Salvador e vivi até meus 20 anos em Salvador. Mas é isso, assim, a minha história com o Rio de Janeiro é de antes de eu nascer, né? Então eu me sinto muito em casa aqui no Rio. E com 20 anos eu vim passar um Réveillon com uma colega da faculdade de dança, eu comecei na dança, e aí resolvi ficar aquele verão, tranquei um semestre da faculdade, fui ficando, comecei a fazer teatro, me apaixonei e pronto, aí não voltei mais para morar em Salvador, né, mas tô sempre indo lá, minha família mora lá. Eu falei que você tinha arte no sangue, que seu pai é artista plástico. Sim. Seu Chico, né? É, Chico Liberato, minha mãe é poetisa, Alba, meus irmãos, né, são 5 filhos, todo mundo é artista, um é músico, a outra é produtora cultural, a outra é dançarina, o outro é escritor, palestrante, então assim, pra gente, até o irmão mais novo, que se formou em Direito, foi algo muito estranho, assim, a princípio. Quando ele falou que queria ser advogado, ele falou, mas como? Que estranho. Porque a nossa casa é quase uma faculdade de arte, assim, né? Todas as expressões. Mas, com o tempo, ele foi também chegando para esse lado da arte. Então, já publicou alguns livros, hoje é palestrante de obras renascentistas, enfim. Essa veia da arte realmente tá em todos, assim, bem que você falou. Bianca, você tem também, né? Um irmão que é fotógrafo. Eu tenho um irmão que é jornalista e fotógrafo. Tem essa veia também artística. Apesar dos meus pais são médicos, eu sou médica, mas ele foi pro lado mais cultural. É, porque o jornalismo também tem a arte da escrita, Com né? certeza. Da comunicação. Não, é artístico. É, total. Com certeza. Que massa. Para esquentar nossa conversa, Ingra, qual é o seu medo? Meu Conta pra medo. mim. Posso começar? Eu vou começar assim. Pode. Já entrando nisso. Muito bom, muito bom. Então, assim, o medo tem sido um tema na minha vida, né? Eu percebo que em cada fase, em cada ciclo da minha vida, o que marca, né, a finalização de um ciclo é justamente eu conseguir transcender algum tipo de medo, né? Então, no início da minha vida, por exemplo, eu tinha um bloqueio muito grande na comunicação. Olha que interessante. Nossa, aí. Eu era completamente travada, assim. Isso para mim era um grande sofrimento. Inclusive, isso tá no meu primeiro livro, O Medo do Sucesso. Tá agora no terceiro também, que eu estou escrevendo, que aí tem uma abordagem mais sistêmica, que a gente vai falar disso provavelmente. Mas, assim, eu tinha um bloqueio que me causava reações físicas, né? Assim, de tremer perna, de não conseguir falar, muito sofrimento, até que, finalmente, né, todo esse sofrimento me fez virar uma chave para me tornar uma pessoa comunicativa, como eu sonhava ser. E ficar à vontade, né? Não é nem uma ansiedade hoje estar me comunicando com todo mundo. Eu também gosto de estar quieta, mas estou sempre confortável. Então, isso é uma conquista. Foi um medo, né, um bloqueio na comunicação que eu consegui vencer na adolescência. E aí vieram outros. Como você descobriu esse medo, assim? Como você chegou à conclusão de que você tinha medo do sucesso? Até para gerar o primeiro livro. Pois é, eu estava num processo assim de autoconhecimento profundo. Com mais ou menos 45, 46, eu conheci o xamanismo,
que é uma conexão muito forte, muito profunda, que a gente passa a vivenciar com a natureza e, consequentemente, com a nossa natureza profunda, né? Então, aí, enfim, eu comecei a descobrir muito desse meu mundo interno. Então, assim, hoje eu acho que o autoconhecimento é o conhecimento mais importante, porque é o ambiente que a gente vive o tempo inteiro, é o nosso mundo interno. Então, assim, não adianta você viver numa casa incrível, cercada de pessoas, se internamente é um ambiente pobre, né? Se você não se sente acompanhado, se você não tem todos os aspectos internos, né? O seu masculino, o seu feminino, sua criança interna, desenvolvidos, equilibrados. Esse autoconhecimento, então, ele é fundamental para o autodiagnóstico, para você ter esse diagnóstico do que faz aquela falta, né? Aquele aperto, o que é. Da onde estão as minhas carências, né? Porque a gente cresceu, a gente aprendeu a buscar as coisas fora da gente, né? Buscar o amor no outro, a atenção no outro. E essa é uma falácia, assim, isso não é verdade. A gente pode compartilhar com o outro um amor que vem de uma fonte inesgotável dentro da gente. A atenção que a gente se dá, o amor que a gente se dá, pode transbordar para as relações. Mas quando a gente espera isso do outro, e provavelmente esse outro que a gente atrai também é alguém carente, é um jogo de manipulação, assim, vira um baile de máscaras, porque não somos nós. Vira frustração. Porque Sim. Esperar do outro. Está esperando difícil, do outro, né? A gente está esperando do outro algo que ele nem tem para dar também, né? Então, assim, não é nenhuma maldade, assim, enquanto a gente não desenvolver dentro da gente esses aspectos, tudo isso que a gente precisa, vai ser frustrante, porque a maioria de nós não tem isso para dar. Essa é a verdade, né? Então, assim, a tranquilidade, o conforto interno e real só acontece quando a gente se acolhe, né? Quando a gente se acolhe, abraça, se aceita, né? Se admira de si, né? Quando a gente desenvolve aspectos e valores que faz a gente ter orgulho e se sentir merecedor das relações, né? Então, assim, esse mundo interno é o mundo da verdade. Tem que estar pronto para encarar, mas é o mundo da verdade. Senão a gente vive na ilusão, correndo atrás de alguma coisa que não existe. Quando você chegar lá, aquilo já sumiu. É ilusão. E a gente, enquanto ser humano, a gente tem uma arrogância que é disfarçada de humildade. A gente acha que sabe o que é melhor para a vida do outro. Sim. Quando, na verdade, às vezes a gente não sabe nem o que é melhor para a nossa vida. Acho que você buscou um autoconhecimento e você chegou nessa metanoia, nessa transformação mais profunda do ser, mas esse diagnóstico foi muito importante, né? Foi, não, e esse primeiro livro, né? Então, até a sua pergunta foi como eu cheguei nesse livro. Eu comecei a enxergar tanta autossabotagem, né? Tanta sombra. Como que você se autossabotava? Me explica um pouco melhor, até para eu poder... Eu quero me diagnosticar aqui também. Na verdade, é consulta. Eu tô consultando aqui. Então, porque assim, eu comecei a perceber que nos momentos que eu tinha tudo na vida, né? Assim, sucesso, admiração das pessoas, tudo isso, eu não me sentia bela e não me sentia modelo, eu não me sentia talentosa, eu não me sentia nada disso. E aí começou a cair a ficha de, peraí, esse meu mundo interno é a minha realidade. É aqui dentro que eu tenho que construir um universo de riquezas, de valores, de autoapreciação e de autoaceitação. Então eu comecei a investigar minha vida e entender que eu não tinha a gratidão que eu deveria ter em vários momentos da minha vida, né? Porque eu sempre tive muita sorte, as portas sempre abriram. Então, assim, muitas vezes na minha vida, quando um caminho novo, inclusive, se abria, né? Sempre tive talento para escrever, para fazer várias outras coisas. Quando abria um caminho novo, eu me recolhia, principalmente depois do sucesso como atriz, me recolhia e não queria arriscar, né? Tinha medo de arriscar depois do sucesso precoce, eu diria. E aí, nessa autoavaliação, já indo para perto dos 50, eu percebi que isso, apesar de vir
disfarçado de humildade, porque essa é uma das desculpas que a gente se dá, né? Ah, não vou entrar nesse caminho, não vou expandir, não vou brilhar mais porque eu sou humilde. Ah, e a minha colega ali não brilha tanto, eu sou humilde. Essa é uma falsa humildade. Porque o que a vida espera de nós, o que a evolução espera de nós é que a gente brilhe no nosso potencial máximo, que a gente cresça. E que coloque os dons a serviço. Isso. Eu acho que isso é importante. Eu vi uma fala do seu livro que eu achei muito interessante. A gente estava discutindo, eu e a Luma, ontem, a respeito disso, dessa questão realmente de você colocar os dons a serviço. Nós, enquanto médicos, né, Bianca? Nós temos um dom, a gente coloca ele a serviço, mas quando a gente não valoriza esse dom, é realmente uma arrogância. Acho que é a raiz do orgulho, quase isso. Você tocou no ponto, assim, porque esse sucesso, esse brilho, essa expansão, não é pra gente ficar, né, no centro das atenções, é o contrário. Que esse foi um dos grandes equívocos que eu tive também, né? No momento acontece muito, né? Todo mundo que chega nessa fama. Porque começa uma bajulação mesmo, né? Você vira ali o centro do universo e isso é tão ilusório que talvez por isso também eu tenha fugido desse palco, de estar no centro das atenções. Alguma coisa ali me dizia que era falso. Mas eu só fui me voltar para esse mundo interno e construir alguma coisa verdadeira já na maturidade mesmo, né? E descobrir que a verdadeira humildade é a gente ter coragem de fazer sucesso. Isso é uma fala, é muito legal tudo que a Igra tá falando, porque o tema principal desse podcast de hoje é o autocuidado, né? E tem como um dos pilares a gente falar de saúde, de bem-estar. E saúde não é só ausência de doença, né? A pandemia trouxe pra gente todo esse auto-olhar, né? A gente ficou sozinho, teve que se encarar e olhar os nossos medos, olhar as nossas inseguranças. Acho que muita gente que já tinha feito terapia ou que nunca tinha feito, procurou terapia. O xamanismo é uma forma de terapia. Tem gente até que fala que é a medicina indígena, né? É a medicina da floresta. Medicina da floresta. E cada um acha o seu caminho para acessar esse interior, né? Esse eu, e tem várias formas. Tem gente que é mais cético, que quer procurar um psicólogo, um terapeuta. Tem outros que vão para todas essas outras ferramentas, né? Que auxiliam a gente nesse processo evolutivo que é a vida, né? E aí, quando a gente sabe qual é o nosso propósito, eu acho que aí você encontrou o seu, né? O sucesso, ele vem porque isso é você encontrar o seu propósito na vida, né? E esse propósito, fazer o bem ao outro, aí pronto, não tem como isso não ser sucesso. É uma vida de propósito, né? Realmente. Porque a gente fala que sucesso é fama, a gente não tá falando de fama, né? E a fala da Ingra serve para qualquer profissão. Não é porque ela era atriz ou porque a gente é médico. Sim. Eu acho que o sucesso, ele tá em qualquer pessoa que consiga levar uma vida, que encontre seu propósito e que esteja fazendo bem para os outros, né? Que não esteja ali vivendo só num mundinho fechado. A pessoa se relaciona, se ela tá de bem com a vida, se ela tá num estado de espírito harmônico, fazendo o que realmente gosta, meu Deus, ela tá transbordando energia muito positiva, né, para todo mundo que cruza o seu caminho. E é interessante, assim, né, que eu hoje já faço também outras coisas, então esse medo do sucesso foi curado na escrita desse primeiro livro, que foi muito difícil para mim, assim. Eu escrevi muito rápido e parecia um parto, assim. Tinha momentos que eu tinha que contar segredos. Você não teve medo profundos. de se expor nesse livro? Muito! Nossa, assim, doía fisicamente. Porque é um livro peito aberto, é um livro seu, sim. Dá pra perceber na leitura. Sim, eu arranquei muitas máscaras de perfeita para dizer, não sou perfeita, sou humana, mas também veio um alívio e uma cura muito grande com esse livro, né? Mas essa humanização que você tá tocando, de você tornar a pessoa humana, às vezes a gente precisa tirar nossos jalecos também, né, Bianca? É difícil, às vezes, as pessoas veem, endeusam o médico como o senhor da razão e da palavra e tudo. E a verdade é que nós somos seres humanos. Mas olha, Nicola, a gente tem uma pessoa aqui que faz bem isso. A Luma, ela é muito ela, assim. A gente fala, somos os 3 médicos aqui, mas eu acho que de nós 3, a mais autêntica aqui, tá mais caladinha. Ela fala um pouquinho, Luma. Eu sou mais observadora. Sabe que é interessante, né? Que eu estou escrevendo agora o 3º livro, que parece que tem um sentido nessa minha trajetória que começou com a carreira de atriz.
Porque, assim, hoje eu olho para trás e falo, caramba, é um grande quebra-cabeça, né? E você vai colocando as pecinhas. Então, a maturidade tem essa beleza, que é você olhar toda a história de vida e falar, meu Deus, agora eu entendo, né? Cada passo, cada caminho que eu escolhi, cada experiência, nada foi em vão. Então, assim, nada é jogado fora, né? Tudo faz parte dessa grande experiência. Quase um mosaico que vai se completando. Exato. E vai se complementando. E aí, a minha profissão de atriz já demonstra uma atração pelo estudo da natureza humana, né? Então, assim, quando eu comecei a curar esse medo mesmo, né, de expandir, de colocar meus dons a serviço e sair desse lugar de que o mundo poderia me servir de alguma forma, primeiro que eu me torno provedora, né? Eu me torno doadora de algo que eu tenho para dar. Então, você sai do lugar da carência, da espera. E segundo, que eu não tenho mais limite, assim, para fazer tudo que eu posso fazer. Então, assim, não é que eu não tenho medo. Não é que eu não tenha medo, mas eu agora sei lidar com medo. Eu pego ele pela mão e falo, vamos comigo, sabe? Porque o medo tem muito a ver com a nossa criança ferida. Então, assim, é acolher essa criança, botar no colo e falar, vamos, agora eu dou conta, eu sou adulta, vamos nessa, vai dar. E essa questão de autorresponsabilidade, de você se tornar autorresponsável por aquilo que você faz. Perfeito. Eu acho que isso tem uma importância muito grande na nossa vida. Sim. Você acaba tomando consciência de que você pode promover o que você quiser na sua vida, independente do medo. Vai com medo mesmo. Não, e é porque, assim, né, a autorresponsabilidade acho que é o primeiro passo, assim, no caminho do autoconhecimento, porque você sai do lugar de vítima, né, de que a vida está fazendo algo com você, que alguém está fazendo algo com você, que a gente coloca o poder na mão, né, do que está fora, você pega esse poder de volta, fala, não, sou eu que estou dando os passos, eu estou onde eu me coloco, eu construí essa situação, então o poder é meu. E não é que eu dou conta de tudo porque eu sou a fortuna, a bambambam, não é isso. Eu dou conta porque eu estou a serviço de uma força maior, de um plano maior. A vida me pede para fazer as coisas e eu vou com essa força. Não é nem minha, né? Eu só dou passagem para isso, né? Através dos meus dons, da minha entrega, da minha confiança. Você não tem frustração, porque você só depende de você. Então a força está dentro de você, né? Isso gera uma frustração muito menor ou acaba que... Não, e quando gera, assim, às vezes eu posso não dar conta de alguma coisa, eu me acolho e falo, tudo bem, Ingra. Eu sou humana, tá tudo bem. Eu aceito. Eu porque aceito. Isso é outra coisa muito interessante, Nicola. Esse modelo de relação que eu tenho comigo vai ser o mesmo modelo de relação que eu tenho com as pessoas. Então, se eu me perdoo, se eu me acolho, se eu tenho essa paciência comigo, eu vou reproduzir esse mesmo modelo com as pessoas. Né? Quando eu vejo alguém sendo muito cruel, muito exigente com o outro, eu já fico logo na compaixão, que eu falo, gente, essa pessoa com ela mesma deve ser assim, né, dura, chicote, né? Dura, porque é o mesmo modelo, né? A gente tem que... Esse mundo interno também é um laboratório, né, de como a gente se relaciona. Você tocou numa palavra que eu acho muito importante, perdão. Quando você começa a entender a questão de você se perdoar e perdoar o outro por aquilo, quando você tira suas crenças limitantes e você perdoa, você acaba mudando a sua atitude. Eu acho que essa mudança de atitude ela é fundamental para esse processo de autoconhecimento, de realmente de crescimento enquanto ser. É interessante essa coisa do perdão, né? Porque eu entendo que você fala do perdão como uma liberação. Como uma liberação. E aí é interessante, porque hoje eu também sou facilitadora de constelação familiar. Bianca, eu já olho pra lá. E assim, na constelação familiar, por exemplo, a gente não usa a palavra e essa atitude de perdoar. Por quê? Porque se a gente fala perdoar, parece que um é superior ao outro, né? Tipo, eu te perdoo, eu te libero. Então, o que a gente usa? Eu sinto muito. Então, é como se você se coloca no lugar do outro. Então, essa liberação acontece porque você se colocou no lugar do outro e compreendeu o ponto de vista do outro, né? O que é que o outro está sentindo. Então,
parte de um lugar de igualdade. Você se humaniza, de equilíbrio. Você se coloca no lugar do outro e aí acontece a liberação. Mas você não está nem acima nem abaixo. Deixa eu perguntar o que é constelação. Porque tem muita gente que está vendo a gente, que está ouvindo a gente. E eu tô com uma mestre em constelação e Bianca, que entende tudo de constelação. Eu gosto, já fiz algumas constelações, mas quem entende tudo é a Ingra. Não, mas a Bianca, que já fez constelação, ela sabe que é profundamente transformador, né? É muito poderoso. É um divisor de águas, né? Então, assim, eu uso a constelação na minha vida há mais de 20 anos. E como que chegou? Como é que você foi constelada a primeira vez? Me explica um pouquinho isso. Tá, então, eu tenho uma amiga aqui no Rio, a Cida Galego, que ela é uma psicóloga incrível, e ela conheceu o Bert Hellinger. O Bert nunca tinha vindo no Brasil e ela começou a ir nos países que o Bert fazia workshop para aprender. Ela se apaixonou pelo método. E aí tem uma fase na formação, e vale dizer que essa formação deve ser sempre uma formação de no mínimo 1 ano e meio, né, séria. É preciso ter muito cuidado com quem você se constela, porque até aproveitando a profissão de vocês, a própria Cida sempre me falou: Ingra, constelação familiar é como um bisturi afiadíssimo na mão de um cirurgião. Se ele souber o que ele está fazendo, vai dar tudo certo, mas se ele não souber, ele pode fazer um estrago, porque é uma terapia fenomenológica. Você vai abrir um campo sistêmico da família e tem um poder de transformação mesmo. Você tem que ter uma ética para não manipular, tem limites dentro da constelação. Você vai estar trabalhando os aspectos da pessoa que pediu a constelação, não é para ficar mexendo em pessoas que não pediram a constelação. E é muito poderoso, é uma ferramenta muito poderosa, tem que ter muita ética, muita seriedade, saber o que está fazendo, deixar o campo fazer o movimento, não a gente está manipulando. Enfim, tem todo um contexto. Mas aí a Cida chegou no momento da formação dela com o Bert, que é um momento importante de qualquer formação, que é o treinamento. Então, você fica meses treinando, e aí ela montou um grupo para fazer esse treinamento, e eu fazia parte desse grupo aqui no Rio. Interessante. Então, assim, eu passava, meu Deus, assim, sexta, sábado e domingo, passava o fim de semana inteiro na casa dela, constelando até 2, 3 da manhã, assim, uma coisa, assim, um vício de constelar, de sentir o campo, porque o campo da constelação, né, a Bianca sabe, a gente se sensibiliza muito, assim, a gente realmente entende esse lugar de ser canal de informações, de energias. Nós somos canais, né? A nossa vibração, a nossa abertura para conectar com informações mesmo do campo nos torna pessoas mais sensíveis. E a consciência expande muito também. Porque, por exemplo, a gente vai conhecer as 3 leis do amor, as ordens do amor, que eu digo que deveriam ser ensinadas na escola, assim, nos primeiros anos de escola, que são 3 leis muito simples. Quais são as leis do amor? Me explica. Eu não aprendi isso na escola, gente. Eu tô aproveitando, eu tô fazendo uma consulta ao contrário aqui. Eu que tô aprendendo. Não, sabe que eu vivo fazendo lives falando sobre a visão sistêmica, sobre tudo isso, que eu falo, gente, se as pessoas soubessem, né, dessas leis, que não são crenças, são leis mesmo, né? Se as pessoas soubessem, elas evitariam tantos problemas, né? Então, assim, falando bem resumidamente, tem 3 leis básicas que regem as relações humanas. A primeira delas, né, não necessariamente nessa ordem, é a lei do pertencimento. Todo mundo tem o direito de fazer parte e ninguém pode ser excluído. Ou seja, toda vez que alguém tenta excluir uma pessoa do sistema, da família, ou quando a sociedade tenta excluir um grupo de pessoas, essa pessoa ou esse grupo de pessoas fica mais forte dentro do sistema. Esse é um mecanismo do amor mesmo, da força do amor. Ninguém pode ser excluído. Tentou excluir, a energia daquela pessoa se fortalece. Assim, os descendentes vão começar a manifestar comportamentos daquela pessoa que a família tentou excluir. Então, assim, é um mecanismo para impedir a exclusão. Ninguém pode ser excluído. Isso também nos faz ter a tranquilidade de, poxa, eu não posso ser excluída. Então, quer tentar me excluir, vai quebrar a cara, porque a minha energia, a minha presença vai se fortalecer. Então, assim, é uma lei, né, que rege as relações. Aí tem a ordem de chegada,
Cada um tem o seu lugar dentro da ordem de chegada, é uma hierarquia natural, e tem um equilíbrio da troca também. Eu acho isso também maravilhoso, principalmente para as relações afetivas, né? Que se não tem um equilíbrio de troca, a relação não se fortalece, ela se desfaz. Então, muitas vezes, né, a gente, no desejo, na ansiedade de segurar alguém, que a gente, enfim, está apaixonado, está amando, a gente começa a dar o tempo inteiro, né? Dá tudo, não deixa espaço para a pessoa retribuir. E aí só um lado dá, o que acontece? A relação se desfaz. E o interessante, geralmente quem vai embora é quem não consegue dar tanto, é quem dá menos, porque se sente em dívida. Né? Inconscientemente começa a inventar motivo para ir embora, porque ninguém quer viver se sentindo devedor de algo, ou se sente incapaz de dar tanto quanto o outro. Então, são detalhes, né, que podem mudar completamente nossa visão nas relações. E quando a gente fala de amor, a gente fala de... Eu achei muito interessante uma fala que você fez a respeito de amor, em que o amor é como se fosse uma experimentação. O amor é como se você comesse, né? Eu achei isso muito interessante, muito legal. Eu não tinha essa visão. Sim. O amor é... Desculpa. É que o amor... Não, é que assim, o amor vem de dentro, né? Algo que a gente tem que experimentar dentro da gente, não vem de fora. Que essa também é uma coisa que a gente acreditou, né? O amor vem do outro. O amor vem do outro. Eu sempre tive essa ideia. Sim. Como é que a gente pode, né? Como é que alguém pode transmitir a experiência do amor? Não vem de fora. A gente tem que provar a fruta, né? Não tem como a gente contar para alguém e fazer a pessoa experimentar algo que está dentro da gente. Então, tudo isso que eu falo, no fundo, leva para uma ideia de Deus, né? Sim. Porque essa fonte de amor está dentro da gente, pode ser chamada de energia vital, de Deus, de força, de vontade, enfim, pode ter muitos nomes, mas essa força do amor que rege as relações também pode ser chamada de Deus. A visão sistêmica nos diz que a gente não está separado um do outro. Então, por isso, todos os sintomas que a gente manifesta, sintoma de dificuldade, sintoma de facilidade, vem da nossa ancestralidade. E por que é tão difícil a gente se amar? Amar a si mesmo? Amar a si mesmo. É muito mais fácil você amar o outro. Então, primeiro tem essa falta de conhecimento, né? Essa falta de olhar para dentro, olhar nossas sombras, acolher nossas sombras, as nossas deficiências, trabalhar, iluminar e viver o processo mesmo de evolução, de amadurecimento. Então, a nossa sociedade nos puxa para olhar para fora o tempo inteiro. Aí vem a herança, nós herdamos da nossa ancestralidade a infelicidade, herdamos esse hábito de viver dentro de um inferno, né? A nossa zona de conforto extremamente desconfortável, mas é um inferninho que a gente conhece, então a gente não tem coragem de sair dele, que é o medo do sucesso, é o medo da luz, é o medo da felicidade, é o medo de dar certo. Então, assim, a gente tem um compromisso de fidelidade inconsciente com os nossos pais e avós. Assim, se eles não deram certo numa relação de casamento, ou se eles fracassaram profissionalmente, inconscientemente a gente segue como se fosse uma crença que limita você a desenvolver, é mais ou menos isso? Tem um sentimento de fidelidade quando você é infeliz, porque seus pais também foram infelizes. É um sentimento de pertencimento a uma família onde os casais são infelizes. Então você também vai provocar a infelicidade, vai viver a infelicidade e vai se sentir muito bem, porque na minha família todo mundo é infeliz, eu também sou. Só que o que as pessoas não sabem, e vale dizer que essa repetição de padrão pode ser numa doença, inclusive, né? Então, assim, você se sente fiel aos pais e aos avós, repetindo uma doença inconscientemente. Porque o amor de criança é o amor de filho, que é um amor muito grande. Então, a criança tem um amor distorcido e muitas vezes acredita que se ela pegar a doença do pai ou da mãe, ela vai salvar o pai e a mãe. E numa constelação isso aparece com muita clareza, né? A pessoa vendo ali... Tem até um filme interessante, uma série que está na Netflix, Uma Nova Mulher turca. Muito legal. Chama a Turquia. Porque mostra, de fato, como é que acontece, né? Como é que a constelação, na hora que abre o campo, puxa essas experiências da nossa ancestralidade, que a gente recebe junto com a força da vida, as experiências de tudo que foi vivido. E a série é uma médica, né? Que não acredita muito, né, na história. Ela não, e você vê que acaba... A medicina tradicional...
fica mais, né, assim, será que isso funciona? Será que não funciona? Então você tem que entregar para uma energia e para o espiritual para entender que isso é algo que existe mesmo. E é interessante que quando acaba a primeira temporada, ela tá prestes a assumir o lugar do constelador, né? Ela já tá tão transformada, porque assim, é uma coisa, é fenomenológico, né? Explicar é difícil. Eu costumo fazer assim, em qualquer grupo de constelação presencial ou virtual, enfim. Eu costumo explicar assim o básico, né, do que é a visão sistêmica, que não estamos separados da nossa ancestralidade. E aí depois eu falo, vamos fazer uma constelação, que aí vocês vão entender. Se tiver alguma pergunta depois de experimentar, eu respondo. Mas quando você faz a constelação, você fala, meu Deus, o que é isso? Porque é muito claro, né, Bianca? Assim, é uma certeza. Você fala, meu Deus, mas minha avó falava isso, né? Meu pai fez exatamente isso. E os representantes estão ali canalizando uma informação. Vocês entenderam que quem vai fazer... Não sei se você faz sempre com pessoas ou com... Com pessoas. Sempre com pessoas. Tem gente que faz com boneco, com cadeira. Sim, mas são pessoas que nem te conhecem, que não tem vínculo com você. Nada, não zero. Sabem nada. Não sabem nada. Inclusive, eu gosto de fazer constelação oculta. Que é assim, se a pessoa tem um tema, por exemplo, temas muito delicados, né? Tipo abuso, ou sei lá, morte matada, coisas assim, eu proponho a gente fazer oculta. Ela vai escolher os representantes assim, número 1, número 2, número 3. Ninguém sabe. Ela escolhe, ela sabe, né? A gente combina, o número 1 é você, número 2 é o abusador, número 3, sei lá. A gente vai escolher juntas ali na hora. Só que os representantes não sabem quem eles representam. Eles não sabem quem eles estão representando. Nossa. E eles sentem exatamente o que aquelas pessoas sentem, fazem exatamente o que aquelas pessoas fazem. Então, assim, o campo mórfico explica essa transmissão de informação, né? É uma explicação científica. Eu sou extremamente mental e racional, é bom dizer, assim, eu sou super cientista, sempre gostei de estudar física quântica. Esse ano, eu fiz um curso diretamente com um biólogo inglês que observou os campos mórficos, o Rupert Sheldrake, e, enfim, aprendi muito, aprofundei muito mais sobre os campos mórficos. Então, assim, o que as pessoas não sabem, e essa também é uma chave da constelação, é que a melhor maneira de honrar os pais, os avós, é a gente dar um novo passo. É a gente fazer diferente. Então, no momento que a gente aceita a escolha deles, que a gente reconhece o valor e que eles fizeram melhor, a gente pode dizer, eu respeito a sua escolha e agora me libero para fazer uma nova escolha. Eu me libero para ser feliz, eu me libero para fazer sucesso, eu me libero para ser saudável. E aí, isso acontece dentro de um campo fenomenológico. Então, isso realmente acontece numa dimensão sutil e transforma a vida das pessoas. E você acaba mudando sua atitude frente àquela crença que limitava. Porque... É inconsciente. É inconsciente. É inconsciente, porque assim, ninguém quer repetir um fracasso conscientemente, né? Então, assim, é um campo muito profundo de estado mesmo das pessoas na vida. E, tanto que, assim, a constelação cresce com uma velocidade impressionante, não porque ninguém está fazendo propaganda, né? É porque as pessoas realmente experimentam isso. E essa experimentação é que é importante. Eu já tô doido para conhecer, gente. Eu não conheci, a gente estava batendo papo disso ontem. E as pessoas se conectam, essa conexão é muito importante e bem legal. A física quântica fala muito disso, né? Sim. Dessa conexão mental, do poder das mãos e do poder da cura através da energia. Tudo é energia, né? A matéria é energia condensada, né? Então... Tem um livro que eu acho muito interessante, que é A Cientista Curou Seu Próprio Cérebro. Ela, na verdade, ela teve um derrame, ela teve um AVC, tá? E ela já trabalhava com reabilitação e ela escreveu depois esse livro, então ela foi dado como estado vegetativo, e quando ela pensava todos os dias, ela escreveu nesse livro que ela pensava todos os dias que ela estava pulando as pedras do mar. Anos depois ela estava pulando as pedras do mar. Gente, isso é muito impressionante. É sensacional, né? E assim, então você consegue provar quase que realmente essa energia, esse poder do pensamento positivo, você coloca isso na sua palestra, e eu achei isso fantástico. Até para quem está vendo a gente, quem está ouvindo a gente, possa entender o quanto faz diferença na vida você pensar positivamente. Você mentalizar que coisas boas vão vir
a partir do momento que você vai mudar a sua atitude frente àquele problema, né? Sim. O pensamento, as palavras. Nossa, eu falo muito sobre isso, assim. As palavras que a gente pronuncia, as palavras são mantras, elas se materializam. Então, assim, por exemplo, reclamação, né? Eu falo, reclamar é você reclamar, é chamar de novo. Então, assim, você está clamando por algo que você não quer, que você não gosta, né? Então, é como se você estivesse materializando um estado de carência, de desconforto, de infelicidade. Então, não reclame, faça alguma coisa para mudar aquilo, né? As palavras que a gente usa e as emoções que a gente alimenta, claro, tem hora que dá uma raiva, aquela raiva pode mover a gente. Somos humanos, Não, e aquela raiva também tem o seu lugar, ela pode mover a gente para mudar uma situação, mas não ficar, porque também quando a gente se julga, né, e a constelação também tem uma coisa que é de não julgar. Você olha um fato, aconteceu aquilo, alguém matou alguém traiu alguém, vamos resolver, né? Vamos ordenar, vamos harmonizar e vamos reconciliar, porque isso é o que todos os seres buscam, é a paz no coração, é a paz de alma. Todo mundo, né, numa cena de constelação, você vê ali torturadores e vítimas, né, perpetradores e vítimas, querendo essa paz, querendo a reconciliação. Então, no fundo, é isso que a gente quer. Contar uma coisa, para quem, eu acho que todo mundo está falando muito disso, constelação, mas quando alguém decide fazer constelação, qual é a dica que você dá para a pessoa realmente constelar com uma pessoa séria, né? Sim. E se as pessoas que vão participar da constelação, elas têm que ter algum treinamento, algum preparo também? Ou pode ser qualquer pessoa, os que vão estar envolvidos, sem ser a consteladora em si? Ótima pergunta. Primeiro, assim, eu acho que uma boa dica é perguntar, falar com alguém que já se constelou com aquela pessoa, né? Então, assim, pegar bastante informação, porque é isso, assim, é um trabalho muito profundo. Então, assim, eu não faço com qualquer pessoa de jeito nenhum, assim. Até hoje, esse tempo todo, eu fiz com 3 pessoas, no máximo, pessoas, assim, que eu boto mesmo, assim, que eu aposto que são pessoas que pode confiar, né? Que mexe com muita coisa, né? Dependendo do que ela vai te dizer, você fica até impressionada com uma coisa que não vai ser verdade. Pois é essa coisa da manipulação, né? Porque o campo é um lugar muito sutil mesmo, da nossa alma, de profundezas, dos nossos medos, desejos. Então, assim, é muito sagrado, é um campo muito sagrado. A pessoa tem que ter essa postura. Então, assim, pergunta se, né? Procura saber alguém que já fez com essa pessoa, procura saber quanto tempo de formação essa pessoa teve e sobre quem vai representar. Como é que eu faço? Sempre tem algumas pessoas que já estão acostumadas, né? No virtual, todo mundo que eu uso para representar está bem acostumada. A gente tem um grupo, né, que são colegas, consteladores, pessoas que estão acostumadas a fazer isso todo dia. Eu própria, quando tenho tempo, represento para a constelação dos meus colegas. Porque a Bianca deve saber, né, que a gente nunca entra num grupo de constelação por acaso. E quando alguém te escolhe para representar alguma pessoa da família dela, também não está escolhendo por acaso. Estou perguntando porque eu participei uma representando. E eu não tenho nenhum preparo para isso. Mas a consteladora guiou todo mundo e realmente foi bem, quando você se entrega, né, para o que está acontecendo e não manipula nada, é bem especial. E como foi, Bianca, a experiência? Então, eu participando como elemento, não, como é que a gente fala? Representante. Como representante, é diferente, porque, tipo, tem que tirar, a Bianca não existe mais ali. Entende? É como se fosse uma outra pessoa que não recebo, não é imunidade, nada disso. Sim, sim. Mas é como se fosse uma outra energia vindo de mim, representando, e você tem que estar muito preparado para fazer aquilo. Mas só se abrir, né? A gente estava no retiro espiritual, todo mundo já estava nessa conexão. Mas assim, eu nunca tinha participado como um representante. Eu já tinha feito a minha constelação. Mas quando você constela, você não... Pelo menos eu não entrei. Só assiste. Você só assiste. Às vezes eu coloco no final, assim, na cena final. Sim, pra dizer alguma coisa, pra ou então pra receber um abraço dos pais, receber a força da ancestralidade. Mas, então, eu acho legal ter pessoas que conhecem e pode ter várias pessoas que nunca fizeram. Pode ter. Cada caso é um caso. Então, assim, não tem uma fórmula, não tem uma receita. Eu sinto na hora... Às vezes a pessoa escolhe alguém que nunca fez
e eu sinto que aquela pessoa pode representar escolhida, né? a cliente mesmo, uma pessoa que... E aí é importante isso que a Bianca trouxe, que ela falou assim, eu não incorporo nada. É uma bem visão importante. que precisa falar. Não, é importante falar. Não. Não, mas é importante falar porque não tem nada a ver com religião e nem com energia, espiritismo. É energia. Qualquer religião pode fazer uma constelação, né? Então, exatamente. Não tem a ver com religião. Não. Então, assim, Jung trouxe o conhecimento do inconsciente coletivo e o Bert descobriu esse inconsciente de clã. O Bert conviveu mais de 10 anos, mais de 15 anos com tribos de Zulus na África. Ele observou a relação dessas tribos com a ancestralidade e observou essas leis do amor, essas leis que regem as relações. Então, assim, tudo é energia, tudo é informação desse inconsciente de família, esse inconsciente de clã. Então, assim, não tem a ver com o espiritismo, por quê? Porque você está ali representando pessoas que estão vivas. Sim. A cliente está viva assistindo. E ela está dizendo coisas que você nunca contou para ninguém. Então, como é que isso acontece? É um campo de consciência. Não tem a ver com espírito, no sentido do espiritismo, que eu respeito muito. Até vale dizer, eu estudo espiritismo, eu estudo budismo, eu estudo hinduísmo, eu vivo xamanismo. Então, assim, eu sou uma estudiosa, assim, eu sou bem cientista nessa coisa das profundezas, das nossas profundezas. Eu sou aventureira nesse lugar. Então, assim, eu acho o autoconhecimento a maior aventura da vida, né? Foi O Medo do Sucesso, seu primeiro livro, Natureza Oculta e Iluminado, o segundo livro, e o terceiro livro que você comentou, que segue uma sequência, que segue um crescimento. Então, esse terceiro livro, eu tô indo um pouco mais devagar, porque ele vai reunir vários assuntos, né? Mas eu tô fazendo com a visão sistêmica, assim, como linha mestra mesmo, assim. A visão que nos diz que nós não estamos separados e que nós estamos a serviço de um plano maior, né? Então, para mim, essa visão é revolucionária, assim. Eu não tô sozinha no mundo, não tô isolada e nem faço as coisas por mim. É tudo um grande organismo, assim, uma grande família em evolução. O tempo todo. E cada ação tem impacto. A minha ação aqui da caneta tem impacto na vida do outro. Sim, de algum modo, né? Física quântica pura, purinha, né? Você sabe que a gente conversaria disso uma semana aqui, eu com né? certeza. Bianca junto a Bianca. Eu acho que todo mundo, a constelação ela serve para todo mundo, né? Não tem contraindicação, tem? Não. Não. Tem? Deixa eu ver. Não tem contraindicação, ela tem limites de ação, né? Assim, a pessoa... Tem uma coisa bem importante, né? Porque, por exemplo, eu conheço o juiz, né? Que era advogado, hoje é juiz, que levou a constelação para o tribunal, né? O direito sistêmico. O Sam Storch é um grande amigo da minha família, baiano e tal. Já me constelou algumas vezes lá na sala dos meus pais. E andou tendo algumas polêmicas com essa utilização da constelação nos tribunais. Mas com erros claros, né? Primeiro, a pessoa tem que querer fazer a constelação. Por quê? Porque a constelação vai mostrar verdades que a pessoa tem que estar pronta para olhar. Né? Então, assim, por exemplo, se a pessoa ainda está vivendo o processo de uma guerra, de uma vingança, isso faz parte, não estou descartando nem diminuindo esse momento, a pessoa precisa viver isso ainda, ela não quer saber de uma constelação, ela não quer saber de uma reconciliação, ela quer viver ainda aquela dor, aquela raiva e faz parte do processo. Precisa passar por isso. Então, quando a pessoa está pronta, fala, cansei de autoflagelo, cansei de sofrer, quero soltar a vingança, estou exausta, estou destruída. Ok, quero olhar para a verdade. Então, assim, a pessoa precisa querer olhar para a verdade. Ela precisa fazer o movimento dela, mesmo depois da constelação ter mexido em algo profundo que vai ressoar em todo o campo. Ela tem que entender o processo dela, ela realmente tem que ter responsabilidade de que ela quer mudar. Fazer a parte dela. Fazer a parte dela, né? Ela liberou alguma coisa e agora? Qual é o novo passo? Então, assim, constelação não é algo que vai fazer tudo pela pessoa. Ela vai mostrar, vai expandir a consciência, mostrar a verdade e a pessoa pode, a partir daquela liberação, dar um novo passo. Mas, assim, a responsabilidade é sempre de cada um. Você não pode mexer no campo do outro, tem que ter essa ética, né? Você não vai manipular dentro de um campo de constelação. Então, assim, é tudo muito delicado, né? Então, contraindicação não tem, mas tem a hora certa, do jeito certo, tem limites. Maravilha. Ingra,
Muito obrigado. Eu tenho que encerrar nossa conversa, Todos os três infelizmente. queremos constelar. Eu já quero marcar a minha constelação. Como que eu faço isso, gente? Eu preciso. Muito obrigado. Você vai gostar. Obrigada, Foi um gente. prazer ter você aqui conosco, tá? Muito obrigada. Bianca, Obrigada, eu Luma. amei, né? Já disse que eu era fã dela desde Ana Raio, então maravilhosa. Pra mim, Eu virei esse podcast fã. foi um presente. Muito obrigada, gente, pelo carinho, pelo acolhimento. Muito feliz. É um assunto assim, todos esses assuntos, né? Eu sou muito apaixonada, então é um presente pra mim poder falar. Nós que agradecemos, foi muito bom, tá? Obrigada. Aguardamos vocês na próxima consulta.